Chega aos cinemas hoje Vingadores Ultimato, fechando com chave de ouro os 10 anos que a Marvel construiu seus filmes no cinema. Desde 2008, ela vem preparando o terreno para esse grande momento, para esse grande acontecimento, e depois de Guerra Infinita, que nós tivemos aquele final extremamente triste, extremamente deprimente, nós temos agora a realização de toda essa construção dos últimos 10 anos em um filme magnífico, um filme grandioso, um filme absolutamente épico. E é por isso mesmo que eu tô aqui hoje para falar com vocês às 3 da manhã, logo depois da sessão desse filme. E dessa vez o Explicando vai ser um pouco diferente, eu vou falar uma primeira versão sem spoilers, mas analisando o filme, e depois dessa análise a gente vai pro miolo, vai falar um pouco mais sobre essas grandes mudanças, sobre os maiores spoilers e reviravoltas dessa produção. E para começar, não podia dizer de outra forma, esse filme é muito bom sim, ele é tudo aquilo que você esperava e ainda mais do que você estava esperando provavelmente. Eu particularmente que estava com uma expectativa um pouco baixa, saí de lá mais do que satisfeito, completamente realizado com esse filme, que foi realmente um agregado de todas essas personalidades, de todas essas histórias que a gente foi conhecendo ao longo desses anos, e muito bem contado pela maestria técnica dos diretores, os irmãos Russo, que já fizeram um maravilhoso trabalho, vem fazendo um maravilhoso trabalho na Marvel desde o Capitão América Soldado Invernal, passando por Capitão América Guerra Civil e obviamente por Vingadores Guerra Infinita. São 4 filmes, 4 acertos em cheio deles, e obviamente se algum filme tivesse que superar Soldado Invernal, teria que ser um filme deles, e acabou sendo Vingadores Ultimato. Até o momento eu não via outro filme com tanta qualidade como Soldado Invernal, e a gente acabou de ter aqui a realização, cumprindo toda a preparação, cumprindo todos aqueles setups que foram feitos em todos os outros filmes, e dessa forma, de uma forma gratificante para quem acompanhou durante esses 10 anos e para quem realmente é apaixonado por esse tipo de história. Não dá pra falar muito da trama, porque a graça desse filme é ver ele sem saber muito bem o que acontece, e essa parte então a gente vai deixar mais para os spoilers, mas vale dizer que são 3 filmes dentro de um praticamente, cada ato é extremamente bem desenvolvido e com sua própria estrutura narrativa, cada um deles tem um foco específico, cada um deles tem um objetivo específico para complementar melhor essa história. Mais uma vez a gente vê um equilíbrio maravilhoso entre os atores, está todo mundo muito bem utilizado, principalmente, obviamente, os Vingadores originais e principalmente, obviamente, a trindade da Marvel, que é Homem de Ferro, Capitão América e Thor. Mas Capitão América e Homem de Ferro, Thor acaba ficando mais como alívio cômico, para até tirar um pouco do peso dessa trama, que começa bem densa e bem desesperadora, inclusive. Mas claro, obviamente ele também vai ter seus momentos dramáticos e momentos de grande qualidade. O elenco de coadjuvantes maravilhoso também, todos eles têm um bom destaque, todos aqueles heróis que não tiveram tanto destaque no primeiro filme, porque eles não iam desaparecer, obviamente, acabaram ganhando mais espaço aqui, e principalmente o Gavião Arqueiro, que a gente não viu no último filme, e o Scott Lang, que são peças fundamentais nessa trama de Ultimato. Eu não preciso dizer que as cenas de batalha são incríveis, que as cenas de luta são incríveis, que os efeitos especiais estão maravilhosos, mas eu posso dizer que o terceiro ato é muito mais interessante e muito mais desenvolvido, tem muito mais apego e apelo sentimental do que os outros filmes, e principalmente do que Guerra Infinita, que pra mim, uma das coisas que estragou um pouco Guerra Infinita foi o terceiro ato meio perdido, com uma batalha genérica e sem muito coração. Esse filme conseguiu melhorar bastante nesse aspecto e realmente é extremamente satisfatório esse final. Bom, eu não quero mais entrar em muitos detalhes aqui, o que eu posso dizer é que vale a pena conferir nos cinemas, é um filme magistral e é, claro, um filme épico que tem alguns pequenos problemas que incomodam, mais no segundo ato, quando algumas histórias ficam um pouco arrastadas demais, ficam um pouco cansativas demais, mas dentro do geral elas não estragam o resultado final desse filme, que é muito interessante. Então agora, sem mais delongas, vamos para a parte de spoilers dessa review. Se você não assistiu o filme ainda, se você não quer tomar spoilers, por favor, saia daqui nesse momento, feche esse vídeo e volte mais tarde. E se você não se importa, ou se você já assistiu, vamos ficar por aqui e vamos conversar um pouco sobre esse maravilhoso mundo de Vingadores Ultimato. Primeira coisa que eu acho que vale a pena destacar é o foco no Gavião Arqueiro nos primeiros minutos. A gente vê o que aconteceu com ele em Vingadores Guerra Infinita. Ele estava com a família dele, ele perdeu toda a família dele no desaparecimento e obviamente ele faz com que ele se torne o Ronin, um personagem que ele mesmo encarnou nos quadrinhos e que é uma versão mais sombria
do Gavião Arqueiro. E claro, a gente encontra os nossos personagens depois do desastre, da luta perdida, da derrota que eles tiveram contra o Thanos, tentando se reerguer, tentando criar um pouco de vida, enquanto Tony Stark está preso no espaço. É rebocado pela Capitã Marvel na sua primeira aparição nesse filme, e a partir daí eles desenvolvem um plano para atacar o Thanos, descobrem onde ele está rapidamente, em menos de 10 minutos eles já encontraram o Thanos, e o Thor praticamente arranca o braço e a cabeça dele logo que eles se veem, um pouquinho depois deles descobrirem o que o Thanos fez. O Thanos destruiu todas as joias do infinito, ou seja, ele ferrou com a possibilidade deles desfazerem aquilo que ele fez. E é esse ponto que é interessante do filme, porque nesse momento em que eles matam o Thanos, que eles fizeram a vingança deles e descobrem que eles não podem fazer mais nada, é que acontece o grande choque da trama. Se passam 5 anos e a partir daí é que realmente as coisas começam a acontecer. É importante esses 5 anos para essa história porque ele mostra o peso dessa decisão da Marvel. O impacto que aquilo causou e as sequelas que isso deixou, porque no momento em que essas pessoas todas desapareceram e praticamente o mundo todo teve que se acostumar com as pessoas não existirem mais, as pessoas tiveram que tentar seguir em frente, as pessoas que tiveram que tentar viver suas vidas, o Tony Stark tem uma filha, os outros tentam ajudar as outras pessoas que estão perdidas e as pessoas não conseguem seguir em frente porque foi um choque muito grande perder praticamente 50% da população humana. E a partir desse momento não basta simplesmente achar as joias do infinito, instalar os dedos e voltar tudo ao normal, porque tu vai estar desfazendo vidas, tu vai estar destruindo pessoas, tu vai estar matando pessoas inocentes que nesse meio tempo acabaram entrando nessa história. Claro que o Scott Lang tá lá para aparecer e dizer para eles que tem uma possibilidade deles voltarem no tempo, porque no mundo quântico o tempo é instável e achando uma forma de chegar nesse passado, eles poderiam tentar ajustar. E aí que começa o grande momento heist do filme. Enquanto o primeiro ato é muito mais focado no drama e no peso das consequências que teve essa última guerra, o segundo ato se torna então a tentativa deles de resgatar as pedras do infinito de diferentes partes da linha temporal. Eles se dividem em pequenos grupos e cada grupo vai buscar uma das joias do infinito. A grande sacada desse momento é que a gente acaba revisitando os grandes momentos dos Vingadores. A gente vê a Batalha de Nova York, onde os Vingadores se reuniram pela primeira vez e onde 3 joias do infinito podem ser encontradas, com uma grande cena onde eles reencontram a Mago Supremo que antecedeu o Doutor Estranho, interpretada novamente pela Tilda Swinton, onde eles reencontram os membros da Hydra, com algumas referências, inclusive, a Soldado Invernal muito boas, muito interessantes. E até cenas de Guardiões da Galáxia, com o Peter Quill e a Pedra do Poder, voltando inclusive para Thor Mundo Sombrio, e obviamente eles buscando a Joia da Alma, junto com o Caveira Vermelha, e obviamente tem que acontecer um sacrifício lá. É muito interessante porque quando a gente vê esses personagens retornando para o passado, reencontrando as suas versões de antigamente, e reencontrando também com pessoas que fizeram parte das suas vidas, eles começam a pensar naquilo que eles perderam, naquilo que eles estão deixando, e principalmente pelo que eles estão lutando. A gente tem um emocionante encontro do Tony com o pai dele, a gente tem um encontro muito bonito também da parte do Capitão América, só onde ele vê a Peggy e lembra dela e lembra de aquilo que ele tinha com ela. E a gente tem também um encontro meio nada a ver do Thor com a mãe dele, porque era uma personagem, acho que talvez foi a personagem mais deslocada. A gente não tem um personagem realmente de Thor que possa representar a perda dele, que possa mostrar a perda dele, porque nos filmes dele, praticamente, a gente não tem grandes personagens envolvidos. A Jane acabou sendo uma personagem que não foi muito adiante, acabou sendo a mãe do Thor, fez bem o papel, mas eu acho que as cenas ficaram um pouco enroladas nesse ponto. Eles acabam sendo traídos pela Nebula, que acabou sendo tomada pela versão original dela do passado, que serve ao Thanos ainda, e que quer tentar agradar o pai dela, recuperando as joias para ele. Mas foi interessante revisitar, porque a gente pôde ver por outra perspectiva esses personagens e o quanto eles evoluíram ao longo da trama. Uma das coisas mais legais, por exemplo, é que nesse futuro de 5 anos depois, o Hulk entrou em paz com o Bruce Banner. Então, a gente tem o Hulk inteligente, que é um personagem dos quadrinhos que durante muito tempo o Hulk foi consciente e teve essa harmonia entre o Banner e ele. E é muito interessante ver o personagem extremamente forte e, claro, com toda a inteligência do Banner, ao mesmo tempo que ele se vê no passado como um bárbaro, assim, uma criatura que não tinha controle nenhum. Bem como, claro, o Capitão América, com a ingenuidade dele naquele momento dos primeiros Vingadores,
onde ele queria enfrentar o mal e ele não estava nem aí, não tinha nenhum tipo de dilema moral, até os problemas na SHIELD que já davam para ver bem de cara que estavam prestes a acontecer. E claro, a gente tem a despedida da Viúva Negra num momento muito intenso, onde ela e o Clint chegam para buscar a Pedra da Alma e descobrem que precisa ser feito um sacrifício. E aí é uma briga dos dois para ver quem se sacrifica, e no último momento quem ganha é a Viúva Negra, e a Scarlett Johansson acaba dando tchau e se sacrificando para salvar o universo Marvel. É uma cena bem tocante, inclusive, muito bom ver a amizade desses dois chegando a esse ponto. Foi muito bonito mesmo, e foi um final digno para a Viúva Negra. E nós vamos então para o terceiro ato, onde Bruce Banner utiliza a Manopla do Infinito criada pelo Tony Stark, com todas as joias, e retorna todo mundo pro mundo, mas eles não têm nem tempo de comemorar, porque o Thanos conseguiu usar a mesma máquina do tempo para chegar na Torre dos Vingadores e explodir tudo, e praticamente aniquilar todos eles. Foi uma cena bem chocante e uma reviravolta muito intensa, onde parecia que ninguém ia ter sobrevivido ali. E aí nós temos o grande confronto, que é Thanos contra Capitão América, Thor e Homem de Ferro. Meio que espelhando aquela primeira batalha dos três, quando eles se encontraram em Vingadores e meio que se estranharam e tiveram aquela batalha. Dessa vez a gente tem os três lutando contra ele, e é exatamente aquilo que a gente precisava ver, é mais do que a gente podia esperar. É uma cena fodástica de incrível, com o Capitão lutando com tudo que tem, Thor lutando com o Mjolnir do passado que ele trouxe, e o Stormbreaker, que é extremamente fodástico também, ele lutando com essas duas armas, e o Tony Stark tentando de alguma forma ajudar, utilizando os raios do Thor como combustível pro poder dele. E no momento mais motherfucker desse filme todo, que eu acho que não tem muito como descrever, o Mjolnir é utilizado pelo Capitão América numa cena incrível, onde ele sai girando aquela merda e batendo no que vem. E não dá pra descrever sem ficar muito impactado pela cena. A cena é sensacional, a luta é maravilhosa, extremamente bem coreografada, porque é uma luta que tem peso, é uma luta que tem eles colocando o coração. A gente vê o Capitão quase esmirilhado pelo Thanos, que quebra o escudo dele, deixa o escudo dele destroçado. E a gente vê todos eles apanhando desgraçadamente, e quando eles finalmente acham que eles vão ter uma chance, o Thanos invoca centenas de exércitos pra aniquilar eles de vez. Todos aqueles exércitos de Chitauri que a gente viu no primeiro filme, que a gente achava que iam ser suficientes, que foram uma tarefa terrível para os Vingadores, vêm em dobro. É uma desgraceira. E eu pensei, puta, a gente vai ter mais uma luta sem graça de final, a clássica luta final da Marvel com um monte de personagens CGI, mas eles quebraram nossas expectativas, porque, enfim, todo mundo voltou ao normal, inclusive o Doutor Estranho, e ele convocou todos os heróis que já apareceram na história da Marvel, e a gente viu todos eles juntos. E o Capitão América fala Avengers Assemble, que é a frase clássica dele, Avante Vingadores. E esse terceiro ato não tem muito o que comentar. É o Scott Lang como gigante atacando todo mundo, é a Valkyria, os Asgardianos, Wakanda e todos os exércitos de Wakanda, os magos de todo mundo atacando. É um quebra-pau maravilhoso, uma coisa linda. E uma coisa muito legal que eles fizeram, a Capitã Marvel é uma personagem extremamente poderosa, extremamente OP, e ela poderia resolver tudo muito rapidamente. O que eles fazem? Eles utilizam ela rapidamente no começo do filme e tiram ela do filme até o momento final. Ou seja, ela faz o suficiente para ajudar os Vingadores, mas essa vitória é desses personagens que a gente conheceu ao longo dos 10 anos, porque ela teve que cuidar de outros planetas do universo, obviamente, estavam passando por extremas dificuldades, mas ao mesmo tempo eles não usaram ela como uma mula narrativa para resolver todos os problemas dele. Ela só chega em alguns momentos, ela ajuda, mas ela não chega a atrapalhar por ser poderosa demais. Foi uma ótima ideia e uma ótima forma de conduzir esse personagem, que poderia tirar um pouco da graça da história por justamente ser extremamente poderosa. E essa luta final, então, ela também chega, ela ajuda, ela destrói a nave do Thanos. Ela tem um momento incrível também com as mulheres da Marvel que se unem em uma cena para ajudar ela. Mesmo que ela e a Feiticeira Escarlate sejam muito mais fortes que todas as outras, mas mesmo assim foi muito legal ver todas elas reunidas também e lutando. Mas acaba que o Thanos decide que a única forma dele
de conseguir o que ele realmente quer, já que ele viu que não adiantou ele eliminar metade da população do universo, porque eles mesmo assim ficavam se culpando e queriam voltar atrás e trazer todo mundo de volta, ele decide que ele vai destruir todo o universo e reconstruir do zero, porque assim ninguém vai reclamar. Essa é a grande ideia dele, e ele consegue colocar a mão na merda da manopla novamente, por um monte de questões que eles não conseguem esconder a manopla, eles tentam fugir com a manopla, a gente tem cenas incríveis do Homem-Aranha fugindo com a manopla, a gente tem cenas incríveis do Pantera Negra fugindo com a manopla, todo mundo tá fugindo com a manopla em alguma parte da história, até o momento que ela cai nas mãos do Thanos, e o Thanos vai usar ela mais uma vez pra instalar e matar todo mundo. A Capitã Marvel tenta impedir ele, mas ele muito inteligentemente pega a Pedra do Poder e dá um soco na cara dela que quase desmancha ela. E aí a gente vê então a gente vê o Doutor Estranho dando a dica pro Tony Stark que para eles vencerem uma chance de vencer nesse futuro, o único futuro possível para eles vencerem é o Tony Stark se sacrificar, e ele finge que vai tentar tirar a manopla da mão do Thanos e puxa todas as pedras para a mão dele e destrói todo mundo, numa das cenas mais fortes. É interessante porque na primeira vez que eles utilizaram a manopla nova, foi o Banner que utilizou, e quando ele utilizou ela, ele ficou com o braço completamente destruído porque era radiação gama. Então eles sabiam que qualquer um deles que não fosse o Banner, que tentasse usar novamente a manopla, ia morrer e ia ser completamente trucidado. E mesmo sabendo disso, a gente tem o sacrifício final do Homem de Ferro, Tony Stark fazendo o estalo, destruindo Thanos e destruindo todos os exércitos dele, e obviamente morrendo no processo. Uma cena extremamente emocionante de morte, porque não tem palavras finais do Tony, a gente só tem a despedida do Homem-Aranha se despedindo do Tony Stark e da Pepper dando tchau pra ele também. Porque a Pepper também estava com a armadura de Homem de Ferro que ele ganhou dele, foi sensacional. Ótima sacada também. Mas a morte dele foi realmente forte e deu pra ver as pessoas fungando e chorando desesperadamente dentro do cinema. Muito bem feita, de uma sensibilidade extrema essa cena, e fechando um ponto final na história dele de uma forma muito gratificante, com ele deixando seu legado vivo na Terra, com a filha dele, com a Pepper e com todos os amigos dele que ele ajudou a sobreviver. E a gente tem as conclusões, o enterro dele e tudo mais, a gente vê o Steven voltando no tempo, a gente vê o Thor, já que Asgard agora tem uma cidade na Terra, abdicando do trono e se juntando aos Guardiões da Galáxia. Provavelmente pro próximo filme ele vai fazer parte dessa história. E a gente tem o Steve cumprindo a promessa deles, voltando ao passado e prometendo que vai deixar todas as pedras no mesmo lugar onde elas saíram, para que não crie novas realidades alternativas com finais trágicos. Então as pedras são devolvidas e ele deveria voltar, mas ele não volta na máquina do tempo. E aí, obviamente, quando eles começam a se desesperar, eles veem um senhor sentado, e o Steve decidiu viver a vida dele e encontra eles lá no auge da velhice dele e passa o escudo dele pro Falcão, desejando que ele seja o novo Capitão América. E quando perguntam quem é a esposa dele, que ele conheceu, porque tem uma aliança na mão dele, e aí a gente vê ele no final fazendo o maior pagamento desde Capitão América para Vingadores Ultimato. Ele faz o pagamento da cena que ele prometeu pra Agente Carter e ele dança com ela, fechando o ciclo e encerrando a história do Capitão América. Extremamente emocionante, extremamente satisfatório em todos os aspectos. Todos os momentos são incríveis. O Homem de Ferro estalando os dedos e dizendo eu sou o Homem de Ferro pela última vez, antes de estalar os dedos, quando o Thanos vê que perdeu. É um momento incrível, é uma cena incrível, é um filme incrível que tem seus probleminhas? Tem um pouco arrastado demais, mas jamais isso vai apagar o incrível fato que ele conseguiu fazer de ser o melhor filme de super-heróis que a gente teve nos últimos anos, provavelmente o melhor filme de super-heróis já feito, e um dos melhores filmes de quadrinhos de todos os tempos, com certeza também. Esse filme é épico, esse filme é uma obra de arte, e eu aconselho todo mundo a ver e reassistir. Eu já tô com vontade de assistir ele de novo, com certeza vou aproveitar o cinema nesse final de semana para assistir mais uma vez. Mas tá tarde, então deixa seu comentário aqui se você gostou do vídeo, deixa seu comentário se você gostou do filme, o que você achou, qual foi a cena mais marcante, mais mind-blowing que você teve na sua vida. Conta aqui nos comentários, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, porque a gente vai fazer mais vídeos como esse toda semana, tá certo? Até mais!